Olá, o bate-papo hoje é com Dan Cava, CIO e sócio da TAG Investimentos, que vai falar com a gente sobre perspectivas para 2020 no mercado de câmbio, renda variável e juros, entre outros assuntos, olhando também para o mercado externo. Fica com a gente! Dan, obrigada pela presença aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você é praticamente recém-chegado aí em São Paulo, chegou há um ano, então conta um pouquinho da tua carreira até chegar aqui e também da TAG. Isso, obrigado vocês pelo convite. Eu fiz a minha carreira toda em fundos multimercados, em gestoras independentes, como gestor de fundos multimercados. Eu sou economista, formado pela PUC do Rio, e comecei minha carreira na Gap Asset Management lá em 2003 como economista. Passei um ano como economista e depois já fui para a mesa como gestor de fundos multimercados, operando basicamente todas as classes de ativos. Tive passagem pela Arx Investimentos, pela Flag, que hoje se tornou a Novos, e pelo Grupo Icatu na Icatu Vanguarda, e há um ano eu estou como CIO e sócio da TAG Investimentos. Legal. Você pode contar um pouquinho o que é a TAG exatamente, o que vocês oferecem de serviço? A TAG é um multifamily office. Basicamente, a gente faz a gestão e administração do dinheiro de 80 famílias ou grupos econômicos e de alguns fundos de pensão de multinacionais. Então, basicamente, a gente faz todos os serviços, desde da indicação de macroalocação até a seleção de gestores, a gente faz toda essa administração e gestão dos recursos dessas famílias e desses grupos econômicos. Legal. Vamos falar um pouquinho de cenário, né? 2019, bom, já era. Mas nos últimos meses a gente, principalmente recentemente, a gente tem visto o dólar bem pressionado. Teve gente lá no começo do ano que falou, se a reforma da Previdência não passar, o dólar vai chegar a 4,20. Bom, a reforma passou, chegou a 4,20 por causa de questões externas e tudo mais. O que tu vislumbra para o câmbio ano que vem? É claro que eu não quero que tu me dê um patamar, né, de câmbio, não é esse pesadelo, mas que forças tu achas que vão pressionar o câmbio? Tá. Eu sou da teoria que quando a gente fala de câmbio, 80% a 90% da direção do câmbio ela é determinada pelo que acontece no mercado internacional. O câmbio real é uma moeda relativa contra o dólar americano. Então, o que a gente viu acontecer esse ano, basicamente, foi um movimento global de dólar forte, que não aconteceu só no Brasil. E no Brasil, mais especificamente, nas últimas 4 a 6 semanas, a gente viu um movimento específico que começou após o leilão da sessão onerosa aqui no Brasil. A gente viu o câmbio chegar ali em torno de 3,97, 3,98 no começo de novembro, e depois disso, com a falta de demanda estrangeira pelo leilão da sessão onerosa, a gente viu o mercado ficar tecnicamente mal posicionado num período que sazonalmente já é ruim para a moeda, sem fluxo, com uma piora no nosso balanço de pagamentos que vem ocorrendo ao longo dos últimos meses. Então, acho que juntou um pouco de técnico, falta de fluxo e sazonalidade, a gente viu o câmbio romper um pouco aquela banda que ele estava operando de 4 com 4,15, superando aí o 4,20, chegando até operar acima do 4,25 mais recentemente. Quando a gente olha para frente, eu ainda sou da visão que a gente vai ficar numa banda, né? A gente estava na banda do 4 com 4,20, a gente testou um patamar um pouco acima disso, e agora eu estou um pouco na dúvida se a gente vai testar um patamar novo de 4,15 com 4,25 ou se a gente volta para o 4 com 4,20. Para eu conseguir enxergar um câmbio muito abaixo disso, acho que a gente precisa de um movimento global de dólar fraco no mundo. E para isso acontecer, acho que a gente vai precisar de uma mudança substancial de cenário, talvez com uma desaceleração um pouco mais evidente da economia americana, que não está aparecendo que é o cenário de curto prazo. Os dados mais recentes não mostram bem isso, Exatamente. né? Os dados recentes mostram uma economia americana ainda saudável, ainda melhor ou menos pior do que o resto do mundo. Então, não vou me atrever aqui a dar um patamar. Claro. Eu ainda acho que é uma banda de 4 com 4,20, mas a gente está sujeito a ter uma mudança de cenário caso o cenário econômico mude. Tá. O que te parece até agora o comportamento do Banco Central em relação a isso? Acho que o Banco Central está fazendo a coisa certa, né? O Banco Central ele tem que atuar para suavizar movimentos e para evitar movimentos acentuados da moeda e que perca a correlação com seus pares. Então o Banco Central ele ficou fora do mercado durante algum tempo e mais recentemente, quando a gente perdeu correlação com os nossos pares e o movimento começou a aparecer descorrelacionado, com pouca liquidez, o Banco Central atuou para tentar suavizar o movimento. O Banco Central ele nunca vai tentar mudar a dinâmica ou mudar a direção, a tendência da moeda. Então, acho que a posição do Banco Central, até o momento, tem sido acertada. Não olhando só para o
para o dólar em si, mas olhando para a taxa efetiva de câmbio, tu vês um real depreciado? Então, a gente tem alguns modelos internos que a gente roda, a gente tem um economista-chefe que faz isso para a gente. Os modelos, eles cospem um patamar de câmbio mais perto de 3,90 com 4. Então, não dá para dizer que ele está muito apreciado, ele está um pouco depreciado, mas não muito. Acho que é otimismo demais quando a gente acreditou, o mercado acreditou lá atrás, que o câmbio poderia vir no 3,50, 3,60 com otimismo de previdência, porque tem toda a questão global. Então, está um pouco depreciado pelos que os modelos cospem, mas não muito. Então, algo em torno de 3,90 com 4 seria um patamar que a gente acha, pelos modelos, mais justo para a moeda. Legal. Já que a gente estava falando agora de Banco Central, qual que é a tua visão sobre a política monetária do Banco Central até aqui? Você acha que a perspectiva de inflação deles é muito otimista? Acha que estão exagerando, que estão na medida certa em termos de corte? Acho que até o momento eles estão na medida certa, né? A gente está com a Selic em 5%, eles sinalizaram um corte de mais 50 vezes na próxima reunião, indo para 4,5%. E depois disso eles vão ser mais dependentes dos dados. A gente vai ter algumas questões pontuais que vão elevar a inflação no curto prazo. A gente tem um choque de alimentação com a gripe suína na China, que está fazendo o preço de todos os itens ligados à proteína animal subirem muito. A gente deve ter um pequeno choque de energia, provavelmente com uma bandeira vermelha ou algo do gênero nas próximas semanas ou os próximos meses. Isso pode fazer com que a inflação suba aí entre 30 e 50 vezes no curto prazo, mas são choques pontuais, choques temporários. A gente não acha que isso deveria mudar a postura ou a dinâmica da política monetária. Então, a gente acha que talvez o mercado tenha exagerado quando começou a vislumbrar uma Selic abaixo de 4%, chegou-se a se falar em 3,5%, 3,75%. Então, teve alguma decepção recente, né? A gente viu mais recentemente o mercado de juros pré-fixados abrindo aí entre 50 e 70 vezes, mas acho que a política monetária está correta, o Banco Central tem sido muito coerente e a gente pode conviver com juros mais baixos por mais tempo no Brasil. Como que você vê o quadro técnico de juros? Olha, acho que no curto prazo está balanceado. Se a gente tivesse tendo essa conversa 6 meses atrás, eu ia dizer que o mercado estava tecnicamente ruim, porque todos os fundos estavam aplicados em juros e hoje isso não é verdade. A gente vê alguns fundos ainda bastante aplicados, com posição no mercado de juros, mas não é um consenso. Muita gente já shiftou a posição, principalmente para o mercado de bolsa de renda variável. Olhando um pouquinho para os Estados Unidos, né, tem gente que não é tão otimista assim no médio e no longo prazo com o mercado americano e apesar dos dados recentes bons, tivemos dados mais ou menos também. Mesmo assim, as bolsas nos Estados Unidos renovam recordes e recordes o tempo todo. O que explica isso? Tem uma distorção aí? O que está acontecendo? Assim, eu tenho até uma visão um pouco mais cautelosa com o cenário internacional como um todo. O que a gente viu acontecer, né? Se a gente pegar o final de 2018, a gente viu um grande sell-off da Bolsa Americana que chegou a cair 20% do pico até o piso que fez foi exatamente no Natal do ano passado. O que estava acontecendo no passado? Foi um movimento global liderado pelo Banco Central Americano de alta de juros, né, de redução de liquidez do mercado. Isso acabou afetando os ativos de risco e a bolsa, acho que é o principal ativo de risco que a gente tem como termômetro para o que aconteceu. E o que aconteceu esse ano foi que os bancos centrais inverteram a posição e passaram a injetar liquidez de novo nos mercados e o Banco Central Americano foi o principal deles. Então, acho que o que aconteceu ao longo desse ano foi uma injeção adicional de liquidez com corte de juros por parte do Banco Central americano. A gente teve medidas também do Banco Central chinês, do Banco Central europeu. Então, acho que a gente está numa fase, de novo, em que os mercados estão artificialmente suportados pelos bancos centrais. Então, qual é o risco? O risco é que os bancos centrais não sejam poderosos o suficiente para mudarem o cenário econômico, ou seja, eu não acredito que os ciclos econômicos acabaram. Em algum momento a gente vai ter uma desaceleração da economia americana. Eu não sei se daqui a 3, 6 meses ou se daqui a 1 ou 2 anos, mas isso é inevitável. Então o risco é, quando essa desaceleração ocorrer, os bancos centrais vão ser poderosos o suficiente para reverter isso ou não. Então, acho que o que está segurando o mercado no curto prazo continua sendo a atuação dos bancos centrais. O que você vê de oportunidade interessante lá fora? Em mercado recente de vocês falam em manter uma postura defensiva com bolsa americana e olhar em renda variável mais para emergente, né? O que tem de interessante aí?
Assim, quando a gente olha para emergente, falando de renda variável, a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não acha nada melhor que Brasil. A gente pode até falar daqui a pouco sobre isso, mas essa é a visão do investidor estrangeiro também? Não é a visão, está longe de ser a visão do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro já queimou todos os dedos com emergentes e não quer queimar de novo com o Brasil. Olhando as oportunidades lá fora, a gente está ao contrário do mercado. A gente gosta de gestores ativos, seja em renda fixa, seja em renda variável, seja em produtos descorrelacionados, como fundos long short, mas a gente quer gestão ativa. A gente acha que a gestão passiva funcionou muito bem nos últimos 10 anos, foram 10 anos de bull market, mas a gente acha que olhando para frente não vai ser o melhor posicionamento estar em gestão passiva. Falando de oportunidades em renda variável, a gente acha ainda que Brasil é o melhor mercado quando a gente olha para México, para Turquia, para África do Sul. Por que é o melhor? Porque por causa da perspectiva de crescimento, com certeza o melhor país dos emergentes de perspectiva de crescimento. A gente está no início de um ciclo de recuperação econômica, que é ao contrário de muitos países. A gente tem um governo liberal na economia, né? A gente não precisa entrar aqui em questões da agenda de costumes, mas falando de economia que importa para o mercado, é uma agenda liberal. E quando a gente olha para o lado, os nossos pares estão numa agenda totalmente oposta quando a gente fala de Argentina, de Chile, de México, e a gente tem perspectiva de crescimento. Nosso mercado não é caro, nossa bolsa não é cara pelo histórico, as empresas estão apresentando crescimento de lucro, crescimento de receita, então a gente não consegue ver um mercado melhor do que o Brasil. O estrangeiro ainda não consegue ver isso, né? Até um investidor estrangeiro, fiz uma rodada de visitas agora, passei 15 dias nos Estados Unidos, e o estrangeiro ele dá argumentos que são factíveis, né? A economia americana vai crescer esse ano 2%, o Brasil vai crescer 1%. Não justifica você investir num país que está crescendo 1% com uma economia desenvolvida americana crescendo 2%. A partir do ano que vem, isso vai se inverter. O Brasil provavelmente vai crescer um pouco mais de 2%, a economia americana vai estar crescendo menos, a China está desacelerando, a Europa vai crescer menos de 1%, e todos os nossos pares emergentes estão numa situação muito pior em termos econômicos e políticos. Então a gente acha que a partir do ano que vem a gente vai conseguir ver o Brasil se desprendendo do resto do mundo de uma maneira positiva, que é algo que a gente não vê há muito tempo. O que pode dar errado? Ruído político? No Brasil, obviamente, as reformas não andarem, mas principalmente o crescimento não aparecer. A gente viu o exemplo da Argentina, acho que é um grande, entre aspas, um wake-up call para o Brasil, né? Um grande ponto de atenção. O governo argentino, quando foi eleito, foi um governo liberal, só que ele acreditou que ele teria tempo de fazer as reformas. E o tempo não jogou a favor dele, ele não fez as reformas no tempo adequado, o crescimento não veio e ele não conseguiu mostrar para a população e para a sociedade o quão positiva era aquela agenda, e acabou perdendo a eleição, e a gente viu tudo que aconteceu na Argentina recentemente. Então acho que o risco para o Brasil é o crescimento não aparecer. Porque se o crescimento não aparecer, passou 2020, entrando 2021, 2022, já começa a se falar em eleição, já começa a ficar mais difícil a agenda do Congresso, e aí fica mais difícil ter crescimento. Então acho que o foco tem que ser no crescimento, o crescimento precisa aparecer, o desemprego precisa começar a cair de uma forma mais visível. Que sinais mais fortes você tem de que essa retomada vai vir aí? Que setor, assim, mostra mais isso? Quando a gente olha para os dados econômicos puramente, acho que dados do setor de serviços e do varejo, isso já é evidente desde a época do impeachment, desde 2016. Quando a gente fala em produção industrial, não vai ser foco do crescimento, a gente ainda vai sofrer. A gente tem uma recessão de manufatura no mundo, a gente tem a Argentina, que é nosso terceiro maior parceiro comercial, numa grave crise. E quando a gente ouve os resultados das empresas e o que os CEOs e CFOs das empresas estão mostrando para a gente, principalmente as empresas cíclicas locais, são guidance de muito otimismo, de retomada de crescimento, de retomada de demanda. Então, quando a gente olha para o setor de varejo, setor de shopping, setor imobiliário, são setores que algumas partes do Brasil já retomaram bastante, e acho que são sinais cada vez mais claros nessa direção. A construção civil, a gente tem um grave problema de desemprego ainda, a construção civil é intensivíssima em mão de obra, é um dos maiores, se não o maior empregador do país. Você vê ela se recuperando também? Com certeza. Acho que eu recentemente até
Me falaram que o jornal dos últimos finais de semana antigamente não tinha nenhuma, uma evidência anedótica, né? Você não tinha nenhuma propaganda de imóveis. Sim. Agora parece que no último final de semana foram 35 propagandas de lançamento de imóveis. A gente está falando de São Paulo, que não é a capital do Brasil, mas talvez a capital econômica. Pode até que seja uma bolha, mas a gente já ouve em outras regiões do país essa retomada da construção civil. A gente viu que as empresas do setor se recapitalizaram, estão com balanços mais saudáveis, então a gente de fato vê esse processo de retomada da construção civil e que pode ser um vetor importante de estímulo ao crescimento. Legal. Olhando para fora de novo, o que tu vê de risco maior externamente? A gente tem várias questões aí acontecendo no mundo. Então vamos lá, eu só queria separar aqui o que seria risco e o que seria surpresa, tá? Risco, na nossa visão, é China. Acho que pela primeira vez em alguns anos a gente não houve a possibilidade de um pouso forçado na China, né, que é uma desaceleração mais rápida e acentuada. E os dados mostram que a China está desacelerando de uma forma mais estrutural e o governo não está conseguindo reverter esse quadro, apesar de todas as medidas que eles implementaram nos últimos meses. Então a gente acha que o risco é uma desaceleração mais forte e mais acentuada da China, que pela primeira vez em algum tempo o mercado não está dando muita atenção. O mercado está focado em guerra comercial, e a gente está vendo coisas acontecerem no mercado interno, na economia doméstica da China, que pouco tem a ver com a guerra comercial, tanto no setor financeiro, setor bancário, demanda doméstica. Então a gente acredita que é um risco grande e crescente para a economia e para os mercados nos próximos meses. E falando de surpresa, acho que a surpresa seria uma desaceleração mais rápida e acentuada da economia americana. Seria a economia americana entrar em recessão, que aí seria uma surpresa. Acho que não está no radar de ninguém, não é o cenário base, então seria uma surpresa grande aí para o mercado como um todo. Quanto à guerra comercial, dos dois, Estados Unidos e China, quem tem mais a perder com isso? Olha, essa pergunta é difícil. Acho que todo mundo tem bastante coisa a perder. Acho que eles estão fazendo um pouco de teoria dos jogos, né? De novo, a China está num momento ruim de desaceleração. Ela conseguir endereçar a guerra comercial, ela tiraria um vetor de risco adicional que ela teria que conviver. A economia americana, por outro lado, aparentemente está numa situação mais saudável, mas o Trump vai ter que se reeleger ano que vem. Ele vai passar por um processo eleitoral que aparentemente já começou, né? A gente já tem aí uma série de mini crises, né? Já teve a questão lá com Hunter Biden, que é o filho de um dos candidatos, o impeachment. A gente teve agora o Michael Bloomberg já anunciando candidatura para ser um dos democratas. Então, é um pouco de teoria dos jogos. Cada um tem os seus interesses, mas acho que tem muito em jogo para os dois lados. Acho que não é de interesse nem de China nem de Estados Unidos eles esticarem a corda ao ponto de romper. Qual é o risco? Quando eles resolverem... o risco é eles adiarem esse processo, adiarem esse acordo, e quando eles resolverem acordar algo mais concreto de longo prazo, ser tarde demais. Ou seja, a economia de ambos os países já está numa situação que seja difícil você reverter essa desaceleração. Ano que vem, você mesmo falou, eleição nos Estados Unidos, né? Tem uma pesquisa recente do UBS que mostrou que 9 entre cada 10 grandes investidores brasileiros procuram saber o impacto das eleições americanas nos seus portfólios. Que impacto pode ter aqui para a gente? Eu acho que o maior risco, falando de eleição americana, seria a eleição da Elizabeth Warren, que é uma democrata, muito para o lado socialista, né, com ideias bastante socialistas no sentido de taxar o mercado, taxar grandes fortunas. Acho que, no meu ponto de vista, esse seria o maior risco. Se a gente tiver a eleição de um democrata mais moderado, como eventualmente o Michael Bloomberg ou como eventualmente o Biden, acho que o risco para o mercado é menor. E uma eventual reeleição de Trump, eu acho que também não seria mal vista pelo mercado. Provavelmente a gente precisa entender como é que vai ser a composição do Congresso. Né? Nos Estados Unidos o presidente não consegue fazer tudo o que ele quer sozinho. Então a gente também precisa entender qual vai ser a composição do Congresso. O maior risco que eu vejo é de fato a eleição de um candidato mais extremo para o lado... E como que isso pode bater aqui para a gente? Obviamente que você tendo um candidato mais extremista para o lado mais esquerdista e mais socialista uma eventual recessão americana por queda dos mercados. Né? A economia americana
as condições financeiras da economia americana, ela é muito dependente da direção do mercado. Então, se você tem uma queda da Bolsa Americana de 20%, 30%, 40%, isso tem um impacto quase que imediato na economia, porque é uma perda de riqueza da economia como um todo. As pessoas consomem menos, as empresas investem menos, e você pode ter uma recessão. Eu acho que é aquela velha história, né? Quando os Estados Unidos pegam um resfriado, o Brasil pode pegar uma pneumonia. Essa mesma pesquisa do BS fala que 8 em cada 10 investidores globalmente aí veem uma volatilidade grande, maior que esse ano em 2020. E também mais da metade deles espera uma queda significativa nos mercados no ano que vem. Isso é factível? Acho que é factível, talvez não seja o cenário base, acho que ter mais volatilidade ano que vem do que a gente teve esse ano, eu acho que pode ser um cenário base. Acho que esse ano a gente teve 3 ou 4 episódios de volatilidade maior quando a gente pega a Bolsa Americana. Se não me engano, a gente teve 3 correções aí entre 5% e 10%, não mais do que isso. Ano passado foi um ano muito mais volátil. Quando a gente pega 2017, foi o ano de menor volatilidade em 20, 30 anos de história. Então, acho que, dados os riscos que envolvem um cenário base, a gente pode ter, sim, mais volatilidade ano que vem do que a gente teve esse ano. Inclusive, o próprio VIX, que é o índice de volatilidade da Bolsa Americana, ele passou de 8,12% em 2017 para 12,20% ao longo de 2018 e 2019, sendo que 2019 foi mais 12,16%. De volatilidade. Acho que a gente está shiftando para níveis mais altos de volatilidade, acho que esse é o cenário base. Quanto uma correção maior e mais significativa, acho que vai depender do cenário econômico. A gente tem riscos que são crescentes e são elevados, até de maturação natural do ciclo econômico global. Então, acho que é bastante factível, mas não dá para dizer ainda que é o cenário base. Dan, vocês gostam bastante de renda variável, né? E queria saber o que vocês veem de oportunidade interessante nesse sentido no Brasil no ano que vem. Tá. Então, a gente na TAG Investimentos, a gente não tem uma equipe de analistas, então sempre quando a gente está com recomendação de renda variável, como é o caso agora, a gente está no nosso máximo de alocação em renda variável, de recomendação em renda variável, a gente faz seleção de gestores. Então, no momento, a gente busca gestores de valor, gestores de small e mid caps e gestores ativos. E a gente acha que as oportunidades estão mais nas ações cíclicas locais do que nas cíclicas globais, exatamente por a gente ver um cenário mais desafiador do ponto de vista internacional e uma economia doméstica que está no início de um ciclo de recuperação. Então, a gente acha que o Brasil ainda é um celeiro fértil de gestores ativos de valor e de small caps e mid caps que vão conseguir navegar bem esse cenário de recuperação da economia doméstica. Se vier muita volatilidade em 2020 no mercado doméstico, como que o investidor pode se proteger disso? Olha, a gente está muito otimista com o Brasil, a gente está muito otimista com o mercado de renda variável, mas a gente sempre favorece portfólios balanceados, né? Então, sempre uma outra classe de ativo que a gente está bastante otimista e que obviamente tem risco, mas não um risco de volatilidade, é o cenário de crédito high yield. A gente acha que, assim como o mercado está bom para renda variável, está bom para crédito high yield, porque as empresas estão pouco alavancadas, você consegue comprar operações com muita garantia e que te dá um certo conforto em termos de volatilidade na carteira. Então, a nossa recomendação é sempre ter, sim, renda variável, bastante renda variável, dado o cenário que a gente está vendo, mas balancear o portfólio com ativos que te trazem um retorno substancial, mas que não vão te trazer a volatilidade do dia a dia. E uma outra forma de conseguir se defender de uma eventual volatilidade é acertar na alocação de gestores. Estar nos gestores corretos que vão conseguir também navegar eventualmente momentos de maior volatilidade. Como estar nos gestores corretos? Aí na TAG a gente tem todo um processo de análise quantitativo e qualitativo dos gestores para quando a gente vai fazer as alocações. Então, a gente não só mantém uma proximidade grande com os gestores que a gente aloca, como a gente tem todo um processo que a gente dá nota para vários quesitos do gestor, desde o tempo de mercado do gestor, do tempo de fundo, nível de volatilidade, equipe, etc. Então, a gente acha que não é rocket science que a gente diz, né? A gente tem que estar próximo, a gente tem que entender a cabeça do gestor e a gente tem que saber delegar para o gestor fazer essa administração dos recursos. Tá, legal. Tem alguma coisa que acenda o sinal amarelo nessa hora de selecionar gestores?
tem algumas coisas que acendem sinais amarelos ou vermelhos, que a gente diz, né? Então, o que a gente olha no gestor? A gente olha consistência, tempo que o gestor está no mercado, eventualmente se o gestor está há mais tempo, a gente sempre prefere estar em gestores que têm um histórico longo, como eles se comportaram em crises passadas. Então, apesar da gente estar aí já em 10 anos de bull market, né, desde 2008, que foi a crise americana, a gente teve períodos ruins, né? Em 2011, 2012 a gente teve uma crise na Europa, 2015 e 2016 a gente teve uma mini crise emergente de China. Como esses gestores se comportaram nesses períodos, né? Tem alguns gestores no Brasil que têm histórico mais longo do que isso, então já passaram por outras crises também. Crise da década de 90, a gente teve várias crises em países emergentes, então a gente quer entender um pouco como esses gestores se comportaram em períodos de crise, em períodos de maior volatilidade. A gente procura entender equipe, né? Como é que os gestores, como é que a equipe é remunerada, está tendo muito turnover dessa equipe, ou seja, tem muita gente saindo e entrando na equipe, porque isso também são indicações boas ou ruins para aquele gestor. Então, tem alguns sinais que a gente olha assim e a gente dá nota para cada um desses quesitos e no final cada gestor tem uma nota que a gente revisita essa nota de 6 em 6 meses para saber se esse gestor continua apto de estar na nossa plataforma ou não. Uma vez ele é apto de estar na nossa plataforma, aí quando a gente vai montar o portfólio, aí vai depender do momento que a gente está e da nossa visão de macroalocação. Eventualmente a gente pode adorar um gestor multimercado, mas a gente entende que o gestor multimercado, esse gestor específico ele é muito ganhador em períodos de fechamento de taxa de juros. Se a gente acha que a gente não está num ciclo de fechamento de taxa de juros, provavelmente não vai ser o momento de estar alocado naquele gestor. Então, a gente precisa entender a avaliação quantitativa do gestor, qualitativa e o momento de mercado para estar alocado no gestor. Você tinha falado há pouco no mercado de crédito, né? Peguei um dado da Ambima, que esse ano até setembro houve um crescimento de 2% na emissão de debêntures na base anual, né? E 2018 já tinha sido um ano recorde nesse sentido. Foram emitidos já esse ano 122,3 bilhões de reais nesse sentido. Sei que é uma área que vocês até estruturaram, né? Dívida nesse sentido. É uma área que vocês gostam. Como que o investidor pode fazer para não cair numa furada em termos de debêntures? Então, na nossa visão, a gente sempre recomenda que escolha o gestor correto, que saiba fazer essa análise, saiba fazer essa gestão e tente não fazer sozinho. A gente sempre, na TAG, a gente tem uma dinâmica muito de não querer abraçar o mundo. Então, a gente entende que a gente não vai conseguir ser bom em tudo. Então, a gente sempre delega. Então, como a gente não sabe fazer a gestão de ativos de crédito sozinhos, a gente delega para gestores que saibam fazer isso e a gente fica com a responsabilidade de escolher os gestores corretos. Isso vale para renda variável, vale para crédito, vale para gestores multimercados. A gente tem buscado até gestores agora de nicho que fazem coisas diferentes. Então, a gente acha que o pulo do gato é não tentar abraçar o mundo, não tentar achar que você vai conseguir ser bom em tudo. Então, a gente sempre busca escolher os gestores corretos que vão saber escolher esses papéis e, eventualmente, vão conseguir sair das pegadinhas antes de que esses papéis tenham algum problema de crédito, eventualmente. Porque pode ser uma coisa meio perigosa se você se aventurar sozinho. A gente teve o caso da Rodovias do Tietê aí agora, né? Qual que é a perspectiva desse mercado para o ano que vem? Olha, a gente está passando por um momento bem delicado para o mercado de crédito privado no Brasil, que a gente acha que não é um problema de solvência, não é um problema de liquidez, é um problema de quadro técnico. A gente acha que o mercado ficou tecnicamente mal posicionado, né? A gente veio aí de 2, quase 3 anos de muito crescimento dos fundos de crédito, da demanda de crédito, as pessoas físicas demandando crédito, e nos últimos meses a gente chegou num ponto que os spreads comprimiram muito, as taxas comprimiram muito e o CDI caiu. Então, aquele cara que tinha 1%, 0,80% líquido por mês até 1 ano e meio, 2 anos atrás, passou a ter rentabilidades às vezes de 0,2%, 0,3% e esse negócio passou a não ser tão trivial. Então, a gente começou a ter um movimento inverso do que a gente teve nos últimos anos, né? Então, nos últimos anos foi muita demanda por esses papéis, poucas emissões, o mercado foi comprimindo, os fundos foram rendendo bem, os papéis foram rendendo bem. Chegou nos últimos meses, o mercado começou a ter muita emissão,
menos demanda e em um certo momento os investidores resolveram sair dessa classe de ativo porque viram que o risco-retorno já não valia mais a pena. O que aconteceu nas últimas semanas? A gente teve não vou dizer uma perda, mas uma volatilidade maior desses papéis, desses fundos, em alguns casos até algumas perdas pontuais em alguns papéis, em alguns fundos. A gente acha que isso é uma questão técnica, a gente não acha que é um problema de solvência, que mudou o cenário, o mercado está se ajustando para uma nova realidade, uma realidade de CDI mais baixo, o mercado está pedindo mais prêmio. Olhando para o ano que vem, a gente acha que talvez esse mercado ele vai acomodar num tamanho menor do que foi os últimos 2, 3 anos, mas maior do que foi nos últimos 5, 6, 7 anos. A gente acha que as perspectivas ainda são boas, as novas emissões devem vir com prêmios maiores e aí vai começar a fazer sentido novamente você ter papéis ou fundos dessa categoria em qualquer portfólio. Legal. Para finalizar, eu queria que você listasse 5 temas nos quais o investidor brasileiro tem que prestar atenção para o ano que vem. Pode ser tanto economia doméstica quanto de fora. Tá. Eu acho que assim, de internacional, acho que eu já citei 2 aqui, né? Um é cenário de China, que eu acho que é o grande risco para os próximos meses. A grande surpresa seria uma desaceleração da economia americana, acho que isso a gente precisa ficar atento. Olhando para o Brasil, crescimento, né? Acho que tem uma expectativa boa aí de termos um crescimento maior ano que vem. Maior não é 3, 3,5%, 4%. Se a gente tiver um crescimento em torno de 2%, já é um crescimento bastante positivo. Então o risco é esse crescimento não vir, a gente tem que ficar atento a isso. Um outro risco seria inflação, de novo, não é cenário base, o cenário base é que a inflação continue contida, a gente tem o IPCA aí abaixo de 4%, mas acho que é um risco que precisa ser monitorado, que se não acontecer isso, a gente começar a ter não vou dizer uma escalada da inflação, mas uma inflação mais alta, muda bastante o cenário, que a gente começa a ter juros mais altos, isso afeta a Bolsa, alguns setores da Bolsa. E talvez um quinto risco, que talvez mais de curto prazo, é a própria guerra comercial, que a gente não teve ainda uma resolução estrutural, né? A gente teve sinais de que ela poderia ser equacionada, mas concretamente nada aconteceu. Então acho que a gente tem aí basicamente 3 grandes riscos externos e os riscos para o Brasil são um pouco mais contidos, né? Que seria crescimento e inflação. Essa questão geopolítica de América Latina é uma coisa que não te preocupa? Eu acho que a gente tem que ficar atento, mas me preocupa menos. Eu acho que o caso do Brasil é um caso bem diferente do que a gente viu acontecer na Argentina. O que aconteceu na Argentina já é muito diferente do que aconteceu no Chile, que já é diferente do que aconteceu na Bolívia. Então acho que isso me preocupa menos. Me preocuparia mais se a gente tivesse há um ano e meio da nossa eleição presidencial, que não é o caso. Então acho que a gente ainda tem aí um benefício da dúvida para dar ao governo, para não termos nenhuma manifestação nesse sentido. Tá certo. Obrigada, Dan, pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos aí todos. Obrigado a vocês. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo. Até mais. Obrigada.